20 de maio, depois de uma primavera incrivelmente precoce aqui, olhe. Isso, então essas beterrabas eu vou torcer para tirar a maior, que é como você as colhe semeadas em múltiplos. Então você deixa o resto sem perturbações e então eles podem continuar e bem-vindo ao passeio. Vamos dar uma rápida olhada ao redor do jardim. Ainda é oficialmente primavera, mas estamos obtendo colheitas de verão, porque tivemos um tempo fantástico. A temperatura média diurna em maio tem sido de 21 graus Celsius, 75,8 graus Fahrenheit, amenizada por noites frias, com média de 5,8 graus Celsius, 43 graus Fahrenheit. Então isso apenas impediu que o crescimento fosse muito explosivo, mas dito isso, olhe para isso aqui agora, estas são favas, novamente no dia 20 de maio, depende de como você decide quando uma fava está pronta para ser colhida, realmente depende de como você gosta delas, quero dizer, onde eu estou olhando principalmente é para a parte inferior da planta, é onde elas estão mais maduras, você pode ver que há um inchaço ali, e se eu abrir, você verá que as favas estão realmente bem formadas. Pessoalmente, prefiro um pouco maiores, mas cada um tem seu gosto, então escolha o que preferir. Isso é um ótimo, cultive o seu próprio, faça como preferir. Elas estão prontas para algumas pessoas e vamos comer algumas amanhã. Na verdade, em um almoço de curso, né? Então atrás de mim há mais abundância. Nós temos colhido estas alfaces pegando as folhas externas por 5 semanas, quase agora, e nós tivemos 20 quilos de lições. Daqui, e esse é o 8º ano seguido, até mesmo o 9º, de alface no mesmo lugar. É aqui que estou testando sem rotação. E atrás estão as batatas no 11º ano, nesse mesmo pedaço de terra. E é uma semente segura em casa também, variedade Charlotte, que será colhida em julho. O que me lembra de mencionar que eu trouxe isso para me lembrar, na verdade eu estava curando coleções mensais de sementes com Premier Seeds Direct. A ideia é que você tenha aí, e isso é junho, você tem uma seleção inteira de possíveis plantações para fazer. E a maneira como eu trabalho minha sucessão e rotação é basicamente plantando tudo o que eu quero cultivar na época certa do ano. Então, quando espaços ficam disponíveis, você pode colocar as plantas que tenho. Então, lá em cima, por exemplo, você pode ver algumas abóboras. A princípio, eu não sabia onde colocar essas impressões de coroa. E então eu percebi que essa cama já tinha nabos. Então, nabos de Tóquio, tivemos cerca de 30 quilos de nabos dessa faixa, onde você pode ver as 6 plantas de abóbora. E colhemos nabos suficientes no meio para colocar na abóbora enquanto eles ainda cresciam na borda. E eles estão realmente cobertos por essa lã. Isso serve a 2 propósitos. Mantém a mosca da raiz do repolho longe dos nabos e dá calor à abóbora, que é o que eles precisam. Mesmo em clima quente como este, na verdade, a lã em um aro ajuda porque não fica muito quente. Sim, estou feliz. Eles chegaram há cerca de uma semana. E essa superfície está muito cheia de raspas de madeira, e isso é porque isso é do composto do banheiro, e é isso que está misturado lá. E é por isso que você pode ver tomates passarem por nossos corpos e saírem nas fezes, que agora são compostas. A propósito, não tem cheiro nem nada, é material bonito. De fato, essa cama produziu cerca de 10% mais nabos, em comparação com a que tinha o composto normal de cogumelos e resíduos verdes. Esse é o teste que estou realizando aqui. Uma desvantagem do calminar, na verdade. Essa cama tem bastante ervas daninhas que você pode ver ali. Essa cama estava livre de ervas daninhas antes de colocar o esterco de vaca, mas isso não me intimida. Passando uma enxada por isso, quase posso fazer com os dedos, de tão macio que está. Outro ponto sobre sucessão é que ainda estamos colhendo o espinafre por aqui. Tive uma colheita fantástica, mas pode haver mais 2 semanas. O que vou fazer amanhã é retirar talvez 2 ou 3 plantas de espinafre, como aquelas ali, e uma lá em cima. No total, 6 plantas, incluindo uma de abóbora curry, pois amadurecem rapidamente. Então, muitas plantas que você vê aqui, bem, quase todas elas, são segundas plantações que você pode fazer em um clima como este. Na verdade, acabei de estar no Alasca e lá você não poderia fazer isso. Então, você sabe, cada lugar é diferente, mas é bom explorar ao máximo as suas possibilidades climáticas. Como a selga aqui que ainda estamos colhendo, mas quando ela começa a florescer assim, você pode ver até algumas pequenas flores ali. Você ainda pode colher essas folhinhas. Elas são agradáveis em saladas, mas as grandes estão diminuindo. E então, provavelmente, essas sairão em uma semana e deixarão o solo realmente seco, porque essa tem sido outra característica deste clima que tivemos.
O calor tem sido acompanhado por muito pouca chuva. Nós tivemos quase 1 polegada, ou cerca de 27 milímetros, na verdade, de chuva. Em 3 meses, a média é cerca de 8 vezes isso, né? Então estamos muito abaixo do normal. Não estou reclamando, pois, apesar de não ter um sistema de irrigação, finalmente temos tempo para regar as plantas que mais precisam nos canteiros, economizando água ao não molhar os caminhos. Mas isso é o resultado de uma planta que precisa de umidade, sofrendo. Você vê como as folhas estão parecendo bastante murchas e pálidas e estão apenas começando a produzir sementes. Na verdade, estou do lado errado da cama. Vi um mais cedo para mostrar a você como há um botão de flor no nabo. E se eu torcer a outra coisa que dá errado com eles neste momento, se estão florescendo, isso provavelmente é uma indicação de rigidez. E a outra coisa que pode estar acontecendo é... Vamos ver se tem raízes de repolho por aqui. Isso é incrível, isso é apenas um pouquinho minúsculo, eu acho que apenas começando. E você começa a ver túneis marrons. Na verdade, esses nabos de Tóquio não parecem tão ruins. Quando ficam grandes assim, é bom cozinhá-los para poder descascá-los. Você poderia descascá-los, mas eles têm uma pele e por dentro ainda estão macios. Mas você também pode ver como sob a lã, as folhas passam de um tipo de verde cinza para um verde amarelado mais saudável. Eu diria que a lã, além de manter a mosca longe da raiz do repolho, provavelmente está conservando a umidade. Dito isto, temos algo emocionante acontecendo esta noite e vai chover. A previsão indica que pode chover cerca de 10 milímetros ou 2/5 de 1 polegada, veremos. Se isso acontecesse, eu tiraria esse fleece, porque o fleece não deixa a chuva passar tanto quanto a malha. Então, há algumas coisas que precisam acontecer antes a noite cair. Ah, sim, o aspargo, desculpa, eu esqueci de mencionar. Sim, porque aqui tem um ótimo exemplo de um que perdi hoje cedo. A planta voluntária de couve-mar cresceu aqui porque a deixei, mas não percebi o resultado. Veja o que acontece se você não colher aspargos por 2 dias. Passou de ser como você quer, que é mais ou menos assim. E eu estou colhendo aspargos verdes, como você vê ali. Isso é tudo tenro, a propósito. Você pode perceber quando quebra, mas ele cresceu tudo isso, ganhando altura. Ele não ganha em grossura, mas em altura. Se eu quebrar isso lá embaixo, é difícil de fazer porque é bastante resistente e lenhoso. Então, em termos de cozinha, eu descartaria isso. Poderia ser, mas essa é a parte boa. Ainda temos um ótimo talo de aspargo verde. E esses serão escolhidos para mais um mês. Geralmente paro por volta do solstício e depois deixo os fios crescerem que servem para isso. Só preciso garantir que eu guie o que rapidamente se tornam lanças longas, caules e hastes que se abrem nessas belas samambaias que, na verdade, são boas para arranjos de flores e isso devolve energia para a planta. E aqui tenho sorte de não ter muitos besouros de aspargos. Há muitas outras pragas, sim, sempre há uma praga. Aqui, felizmente, não muito, e isso são ervilhas para brotos, e enquanto mantivermos essas águas, então esta é uma planta que eu regaria, e lá vamos nós, há uma pequena vagem de ervilha, flor incipiente, isso é um sinal de que não teremos mais do que mais 3 ou 4 semanas de brotos. Então os colhedores de brotos estariam aqui se não os tivéssemos colhido para brotos, e isso tira muita energia da planta. Então, mesmo que haja algumas flores, acho que elas realmente não produzem uma vagem que valha a pena. Então, novamente, toda essa cama dentro de um mês será limpa, use seu solstício redondo. E então eu poderia colocar muitas coisas, sabe? Há tantas coisas que você pode plantar nesta época do ano, especialmente se você já tem as plantas prontas. Agora é o momento de semear repolho de outono e couve. O que mais? Salada, cebolas, beterraba, doce, se você gosta delas. Apenas as possibilidades nesta época do ano são realmente bastante grandes. E veja estas, outra safra incrível. Elas estão começando a chegar. Estas são da estufa, por isso são tão grandes. Este é alho normal, não alho elefante. Meio difícil de acreditar. Provavelmente é o maior que cultivei, ajudado pelas boas temperaturas no inverno. Foi plantado no solo como dentes do cultivo anterior. Vou guardar vários desses como sementes, pois são ótimos e grandes.
Eu acredito que, frequentemente, quanto maior o dente que vai para o solo, maior é a sua lâmpada, embora nem sempre seja o caso. Eles foram plantados no solo em 14 de outubro. Eles crescem por um longo tempo, né? Eu tenho observado esse crescimento e é muito bom ter uma colheita assim. Uma dica importante para o alho: não espere até que as partes de cima fiquem amarelas. Foi o que fizemos esta manhã. Alguns dizem que isso não está certo. Se estiverem verdes, você pode ter mais ferrugem. Provavelmente terá. Por isso os cultivo na estufa. Mas isso é realmente ferrugem? Vê essas coisinhas redondas ali? São esporos de ferrugem se desenvolvendo. Essa quantidade não é significativa, mas se você tem muito, talvez precise colher mais cedo do que o planejado. Se a ferrugem impede as folhas de ficarem verdes, elas param de crescer. Frustrante. Tivemos uma boa safra de alho ao ar livre. Na estufa de túnel de polietileno, se houver espaço coberto, pode-se cultivar alho, plantando-o em outubro. Recomendo muito tentar isso, pois eles estavam crescendo em um espaço não dedicado entre as plantas do silo. Não demos espaço extra a eles. Então, eles cresciam entre os tomates e pepinos que plantamos desde aquele momento. É uma safra bônus muito valiosa. E aqui temos novo composto, que na verdade esse é um composto antigo, tem 8 meses e só vai amadurecer. A aparência não está brilhante, mas por baixo está melhor. Amadurecerá devagar até outubro, quando será necessário. Nós praticamente espalhamos todo o composto agora até meados ou fim do outono. Então não adiciono nenhum composto novo para o plantio sucessivo. A fertilidade lá está lá. Isso é hoje. Tudo isso chegou desde cerca das 10 horas desta manhã. Adam fez um ótimo trabalho na poda da sebe de salgueiro. Então, na verdade, há urtigas, muitas urtigas lá, mas isso é urtiga. Abaixo disso tem algum salgueiro e depois restos de cozinha, sabe? É um pouco de tudo. Isso é um dia e muitas vezes eu monto assim até conseguirmos um grande homem grande. Então nivelamos e então você tem um pouco de calor gerando em todos os lugares. Vamos alinhar a parte de trás com papelão. Esses eu tenho compensado sólido no momento, qualquer tipo de madeira. Então você não tem ar entrando no seu monte. Na verdade, e eu sempre alinho com papelão se houver uma lacuna. E então este é o monte que acabou de terminar e você pode ver a temperatura, em vez de 25, está até 65 aqui. Isso está bom, estou feliz com isso. Não queremos mais. E apenas em Fahrenheit, isso é cerca de 140, eu acho. Então aqui é apenas, também entrou hoje, né, um pouco de cavaco de madeira peneirado, mas isso é um dos meus principais marrons, bem como um pouco de papel e papelão, mais coisas de madeira. E então essas são folhas de couve-flor. Isso foi frustrante porque elas simplesmente não estavam se encorpando. Elas me fizeram, e isso é couve-flor que hibernou. Acho que errei o tempo, parece que você precisa pegá-los. Eu os semeei em 30 de agosto. O início de agosto teria sido melhor. Vou tentar isso agora. Tempo, né? O tempo é realmente tudo, como essas abobrinhas, então eu arrisquei com o tempo. Eu semeei mais cedo que o normal, por volta do dia 8 de abril, em vez de 20 de abril. Eles estavam prontos para ir para o solo, possivelmente no dia 2 de maio. E minha última data de geada é em meados de maio. Então, eles são propensos à geada se isso acontecer. E aconteceu. No dia 6 de maio, nós tivemos uma geada. Manhã aqui. Eu saí, estava tudo congelado, né? Tinha estado abaixo de zero por cerca de 5 horas ao nível do solo e estes sobreviveram. E isso porque tínhamos não apenas esta peça bastante fina, um tanto velha e sagrada de manta por cima, mas outra em cima. Então, isso é apenas um exemplo de como você pode proteger as plantas contra a geada, e ter os arcos também ajuda, porque isso mantém a manta sem tocar as folhas, que é onde às vezes você tem a queimadura do caule. E isso aconteceu um pouco nas batatas e na abóbora que mencionei ali. Então, isso é abóbora de inverno novamente, plantas um pouco menores, abóbora cebola, curry, que tem bastante tempo, mas é aqui que a couve-flor estava até esta manhã. Então, quando regamos essas, demos a elas água extra, porque as couve-flores deixaram tudo realmente seco. Será interessante comparar com a abóbora na outra ponta. E o alho aqui, você pode ver que não está tão grande quanto o alho da estufa, mas está parecendo bom e não tem muita ferrugem. Sempre tem um pouco aqui, mas isso é aceitável para mim. E também, em parte, eu acho, porque regamos um pouco por padrão, porque interplantamos beterrabas, então fiz buracos e coloquei
as pequenas braçadeiras de módulo multizona, então isso teve alguma água desde então, principalmente para a praia. Tudo será para a praia, para ajudá-la a se estabelecer. Não choveu desde que a praia foi colocada e está resistindo. Se tivermos essa chuva hoje à noite, será incrível ver a diferença. Quero dizer, aqui está outra cobertura, que são novamente abobrinhas que você vê com o forro bem em cima e elas foram colocadas um pouco mais tarde do que as outras. Dei água a eles hoje de manhã através do forro, mas estou monitorando porque é novo. As novas plantações correm risco de secar até que suas raízes se aprofundem. Isso é cavar sem cavar, e então é sem cavar desse lado, cama de cavar aqui mesmo as plantações, e já colhemos bastante, como alface esta manhã. Espinafre, na verdade, havia espinafre. Esta manhã, imediatamente, coloquei plantas de pepino. Existem 2 plantas de pepino ao ar livre, pepinos ricos, tânia para cada canteiro. No início é difícil imaginar como eles podem crescer ali, com beterrabas e batatas bem próximas. Porém, eles não precisam de muito esforço para se desenvolver. Neste estágio, é mais ou menos assim que essa sucessão de plantio intercalado pode funcionar. Você identifica um espaço começando onde estava o espinafre e então vai aumentar porque essas beterrabas, novamente, elas são bastante grandes, sabe? Vamos colhê-las dentro de um mês e até lá. Os pepinos tendem a se espalhar e podem seguir por esse caminho. E então as batatas talvez 2 semanas depois disso, e sim, continua abrindo espaço. Então esteja pronto com as plantas, veja onde você pode colocá-las, há um espaço ali. Eu ainda não descobri, era repolho. Então temos funcho sob o fleece. Aqui estão as cebolas. Cebolas! É incrível como elas empurram o fleece para cima, combinado com as cenouras. Na verdade, isso ajuda. Então são cebolas bulbosas, vermelhas e rosas atrás e cenouras parecendo fortes, na verdade. Precisa de um pouco de capina aqui, né? Não muito, e isso é composto caseiro em cima. Mas estou preocupado com o mineiro de folhas de alho. Você sabe que se tornou uma praga forte que simplesmente não estava lá antes. É frustrante. Como veremos em um segundo, há minério de folhas de allium nos vazamentos. Se subirmos, há algo que quero mostrar novamente sobre pragas, pois só se tornou aparente recentemente. Eu tenho essa cobertura que na verdade, é uma malha de inseto, acho que é assim que se chama, e é uma malha baseada em matéria vegetal, que você pode encontrar na minha página de Crocus, que tem esse tipo de produto que eu gosto, e veja o que você acha. É bastante caro, porém, quero dizer, como essa peça pode custar 28 libras ou algo assim, 5 metros de comprimento, então o que eu pensei em fazer é tentar com e sem, e se olharmos para o aipo aqui, que não foi coberto, né? O que estamos notando é bem... Eu pensei a princípio que era algum tipo de septoria e descobri que essas manchas são minadores de folhas, né? Então, os minadores de folhas são pequenas larvas. Você pode ver ali, na verdade, aquela pequena linha marrom. Então, isso dentro da folha é por isso que é chamado de minador. Você nunca o vê, ele está mastigando e você obtém esse tipo de efeito, a folha fica translúcida e você os encontra muito em acelga, mas provavelmente de um tipo diferente de beterraba. Bastante plantas os carregam, eu não os vi tanto no iPods, mas vamos dar uma olhada sobre a cobertura, porque deveria ser que eles estão mais saudáveis. E de fato, olhe para isso, sim, eles estão parecendo melhores. Eles estão parecendo mais fortes e mais exuberantes. Eu acho que, novamente, a cobertura está retendo a umidade bastante bem, prevenindo danos de pragas. Mesmo flutuando na borda, não é o ideal. Posso tirá-lo em breve, sinto que está pronto. O trabalho duro no início muitas vezes é sobre proteger as plantas quando elas estão mais vulneráveis, que é quando são jovens e tenras. E esses vazamentos pareciam terríveis, por exemplo. Em novembro passado, eles estavam cheios de folhas de alho e então, por um tempo, não havia nenhuma. De repente, né, os mineradores de folhas voltam, uma nova praga para mim, e ainda estou aprendendo a lidar com isso. Outra coisa sobre esses vazamentos, eles estão florescendo, mas você ainda pode comê-los nesse estágio porque é aquele escape. Você poderia chamar isso de escape, como um escape de alho. Isso é tenro e comestível, então se você tem alhos porros fazendo isso, não os descarte, mas coma-os logo, pois rapidamente ficarão lenhosos conforme se desenvolvem. Sim, aqui temos outro parente próximo do aipo, que é o aipo rábano.
e eu semeei estes por volta de meados de março. Consegui pegar uma boa data pela lua, 2 dias antes da lua cheia, e eles estão parecendo bastante fortes, eu diria, para a época do ano, e esta cobertura é chamada de thermocrop. E eu descobri que para o aipo ela faz um bom trabalho, não está tentando mantê-lo particularmente quente, é mais sobre manter os insetos afastados nesta fase. Os pulgões, na verdade, podem causar, eles não matariam a planta, mas eles apenas retardam aquele crescimento inicial. O que pode fazer uma grande diferença no final, e você pode regar através deste mais facilmente do que através de um tecido. Então você pode estar aqui com uma mangueira ou regador e apenas mirar na planta sem uma rosa no final. Nós temos dálias surgindo ao longo daqui. Sim, um Gretchen. Então, o Nicola e eu estava animando isso antes de filmar, e nós dois, independentemente, quase dissemos a mesma palavra, que é salgado, apenas ligeiramente salgado. É uma planta nativa do litoral. Essas foram dadas por um amigo e se saíram muito bem, auto-semeadas, pois é difícil fazê-las germinar. Tentei isso sozinho e muitas sementes disponíveis são velhas, mas se você conseguir uma planta, deixe-a crescer, guarde a semente e estará pronto para continuar. Então vamos colher essas folhas e colocá-las cruas em sacos de salada. Ervilhas doces, deve ser primavera, início do verão. Semeadas em dezembro, foram colocadas no início de abril com um cobertor por 1 mês. Depois colocamos os paus e já começamos a colher. Adoro isso. O alho lá em cima, por comparação, podemos ver muito mais ferrugem. E então esse é o outro lado da moeda. Acho que pode ser porque ficou muito seco. Isso não teve água alguma. Embora o alho seja bastante resistente ao clima seco, acho que foi um pouco longe demais para não ter tido água alguma. Eu estava indo muito bem, talvez tenhamos que colhê-lo antes do outro alho, né? Enquanto aqui estamos ansiosos pelo verão, porque estes são feijões franceses de diferentes tipos, os trepadores ali e os anões subindo. E na verdade você pode ver aqui embaixo novamente, eu arrisquei um pouco e estava apenas tentando algumas coisas, e são plantas de feijão francês que foram plantadas bem mais cedo e estão realmente fortes. Esses são surpreendentes. Falhei muitas vezes com feijões franceses precoces, porque todos eles são plantas que amam calor. Se você semeou um pouco cedo demais e eles estão lutando, eu apoiaria os que estão sendo plantados agora, 20 de maio, a partir da semeadura, por volta de 6 de maio. Esses devem crescer muito. Vou deixar chover sobre eles até amanhã e depois colocaremos uma cobertura, pois a previsão é de mais 2 ou 3 noites frias. Então, um forro sobre estes agora compensa. Descobri isso por experiência. E coloque os paus mais tarde. Não precisa ser agora, até que tenham começado um pouco. Não machuca as raízes, é o que sempre descubro. E sim, mais aiporrábano, mais feijões franceses aqui, tendo exaltado as virtudes das coberturas. Eu posso mostrar a você onde isso não funcionou, como essa amostra de cenoura de cerca de 3 semanas atrás, talvez 4 agora, eu tinha um forro bem em cima e isso realmente prejudicou o crescimento. Eu não sei, talvez por fricção no vento comparado à extremidade mais distante da mesma cama. Há uma forte mostra de cenouras que não tinham cobertura alguma. Então aí está, você ganha algumas. Eu ganho na maioria das vezes, perdi essa... Couves-flor semeadas na primavera devem fazer isso. Na verdade, isso é brócolis e as couves-flor estão lá em cima. Estou otimista sobre essas que foram semeadas no final de fevereiro, transplantadas no início de abril e tiveram uma cobertura de malha durante todo o tempo, o que acho bom para elas. Novamente, você pode ver o que está acontecendo, água passando. Aqui temos um lindo canteiro dendro. É uma das minhas ervas favoritas, especialmente agora, pois produz bastante antes de florescer. Isso foi semeado em fevereiro, transplantado em março, plantinhas bem pequenas com manta bem em cima, então funcionou. E as favas aqui, novamente, parecendo exuberantes. Agora quero levá-lo pelo túnel de polietileno, pois isso mudou muito nas últimas semanas. Fizemos um vídeo sobre isso mostrado há cerca de 3 semanas. E então você verá como nada disso estava aqui. O manjericão e os pepinos foram plantados nas últimas 2 semanas.
E lá no manjericão, você pode ver, eu tive um visitante não convidado, que é a toupeira. Você vê a elevação, o nível do solo e do composto ao redor do manjericão é resultado do trabalho da toupeira. Mas as plantas ainda estão bem. Regamos 2 vezes por semana, garantindo que fiquem totalmente úmidas e depois as deixamos em paz por 3 dias ou mais. Está funcionando. Mas, dito isso, em algum momento durante o fim de semana, Adam colocou 1 ou 2 armadilhas para toupeiras aqui e ele pegou uma. Então agora temos uma a menos e isso pode ser suficiente. Pode ser mais uma. Fazendo tudo isso, saberemos daqui para frente se vemos novos levantamentos ou não. Aqui você pode ver os pepinos e com o alho entre eles. Então, este alho novamente foi plantado ao mesmo tempo que na estufa. Aquele alho gordo, lindo que vimos e acho que veremos se esta é uma maneira de você saber, sabe, se o seu alho realmente dá uma olhada e não está parecendo tão grande e nem as roupas estão tão diferenciadas, está sentindo bastante suave, né? Eles estão começando a um pouco e eu posso sentir um pequeno solavanco ali. Então eu acho que esses serão mais 2 semanas e normalmente quase todos os anos eu colho esses na estufa por volta do dia 5 de junho, por volta da primeira semana de junho. Então isso é em cerca de 2 semanas. Estou otimista, você pode ver como não tem tanto ferrugem aqui, mas tem um pouco de ferrugem. Mas você certamente os consegue maiores e eles ocupam espaço que não prejudica os pepinos ou tomates de forma alguma. Os cravos de defunto realmente avançaram parecendo agradáveis. E esses tomates, alguns, todos esses são tomates cereja, né? Aqueles são todos tomates bife. Eu coloquei os tomates bife no lado mais quente do túnel, porque meu túnel está orientado de maneira errada, está indo de leste a oeste em vez de norte a sul, e isso significa que, em vez do sol passar pelo meio ao meio-dia, está mais favorecendo um lado, que é este lado. Este é o lado mais quente. Então, os tomates bife gostam de mais calor do que os tomates cereja, por exemplo. E os melões gostam mais de calor acima de tudo, né? Então é por isso que eu tenho muitos melões aqui. Iniciando o crescimento agora, foram semeados no final de março e transplantados na segunda semana de maio. E até tem 1 ou 2 melancias e uma bucha vegetal lá em cima, mas na estufa, onde vamos ver em 1 minuto, é onde estão as melhores coisas. E só para mencionar rapidamente aqui a semente, então como no ano passado, deixamos a mostarda fazer isso do lado de fora e eu pensei, ótimo, sabe? É uma cultura fácil de obter sementes. Você pensa, ou deveria ser sim, conseguimos muito pouco e eu não sei se foi devido ao clima úmido e falta de insetos, mas aqui você pode ver insetos zumbindo por aí, há muitos insetos. E eles estão começando a florescer, transformando-se em vagens. Acredito que poderíamos ter uma boa colheita de sementes de mostarda aqui, serve para isso, para a semente. E de ambos os lados há uma abóbora ou pepino, o que for, e eles preencherão este espaço uma vez que a mostarda de semeadura é retirada. Talvez em cerca de 5 semanas nós retiremos a planta inteira e jogamos fora. Lá temos cebolas indo para a semente, né? Então uma planta de cebola produz em média 4 hastes, meio que o inverso da semeadura múltipla, porque isso é literalmente uma cebola sob cada monte. E então daí chegamos ao espinafre, que é a medania. Eu tenho talvez 8 ou 9 plantas lá, o que é suficiente para ter polinização cruzada. E eles terão algumas sementes, provavelmente no final de agosto. Alface semelhante à alface sass plantada nesta primavera, então em fevereiro, plantada em março, e à direita há 2 plantas de alface que foram semeadas em setembro passado, então elas sobreviveram ao inverno. Nós as colhemos muitas vezes, paramos de colher no início de março e isso é o que elas fizeram. E desde então elas formaram uma cabeça ou coração e isso se abriu no que você pode ver, né? O lindo caule que está carregando. Vai carregar até 2.000 sementes que eu encontro em um caule de alface. As alfaces não têm polinização cruzada. É uma das plantas mais fáceis de se salvar sementes, pois há várias variedades crescendo juntas que não deveriam se polinizar cruzadamente e crescer árvore. Muitas outras plantas fazem isso. Se você for salvar sementes, ervilhas seriam uma ótima escolha. Tudo que você precisa fazer é não colher, digamos, 1 ou 2 plantas, até mesmo uma planta, apenas deixe todas as vagens amadurecerem de uma vez, e então elas ficam amarelas na planta, e essa será sua semente para o próximo ano. Oscar, vou colher uma dessas variedades para te mostrar como elas estão no momento. Essas foram semeadas no início de março. Uau, caramba, elas realmente cresceram. Na verdade, estas estão realmente prontas. Olha só isso.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ervilhas adoráveis. Ver as vagens preenchidas assim é um sinal de maturação. Isso é semente de casa. No ano passado deixei uma ou duas germinar e assim obtive semente novamente. E eu acho que a semente de casa realmente germina fortemente e dá um bom resultado. As ervilhas não se polinizam cruzadamente, portanto, é possível ter diferentes variedades de ervilha crescendo pelo jardim, como eu tenho aqui, e isso não afetará a sua realização. Funcho, colhemos o primeiro para o almoço de hoje. É delicioso. Então, não espere muito tempo. Quando eles começam a fazer isso, provavelmente não vão crescer muito mais nesta época do ano, porque eles sempre pensam em se auto-semearem em junho. Da mesma forma, espinafre, então talvez mais uma colheita ali. A primavera está quase pronta. Veja essa pequena cama. Faço isso toda a primavera, pela 11ª vez. Não sempre com as mesmas plantas, mas com plantio múltiplo. Chama-se policultura e funciona tão bem porque, sabe, eu não me preocupo com rotação. Apenas realmente a saúde do solo superficial, coloque o que você quer, onde você quer e cultive a mistura de plantas que você quer comer. Estou realmente ansioso por isso, uma vez que o filme terminar, a propagação continua e algumas dessas plantas, na verdade, bastante, estou percebendo que não vou usar ou precisar, mas sempre gosto de ter mais plantas do que preciso. É por isso que pode haver uma superfície. É melhor assim. Eles não têm manjericões suficientes, na verdade. Preciso decidir o que fazer com eles. Se o verão for bom, poderiam ficar ao ar livre. Em um verão britânico típico, bastante fresco, úmido e chuvoso, com temperaturas em torno de 20 a 21 graus. O manjericão não gosta disso. Há manchas marrons nas folhas, mas dá para ver o quanto é mais quente em relação ao túnel de polietileno, apenas pela altura das plantas de melão. Então eles foram plantados cerca de 10 dias antes, só porque eu tenho essa possibilidade, e o que eu estou fazendo é torcer o caule principal em torno da corda e depois tirar esses brotos laterais, porque os melões crescem no broto lateral. Há um pequeno melão em potencial e eu não quero nenhum melão ainda. Vou deixar essas plantas crescerem até quase a altura da cintura. Então você permite que eles comecem a se desenvolver e antes que perceba já estão pendurados para baixo. Os melões estão mais baixos, pois o peso os puxa para baixo, mas eu não os apoio de outra forma. Literalmente nada, então é apenas uma corda, mas quando você a torce em volta da corda, mantenha-a bastante apertada. Mais apertado que um pepino, veja, eu estou realmente enrolando isso e fiz isso ontem, então é isso que está acontecendo hoje. E sim, da mesma forma, tomates não tão rápido, obviamente, muito bom aipo ali. Então, eu tenho uma sucessão de aipó. Este será o primeiro. E então, o que está sob a cobertura? E vamos apenas mencionar, na verdade, esses tomates aqui, porque há uma variedade muito boa chamada mascótica. E esses podem ser os primeiros tomates, na verdade. Então, eles estão apenas crescendo em vasos. É um tipo de arbusto, não é necessário apoiá-lo de forma alguma. Mascótica, M-A-S-K. E esses precisam ser replantados, eu acho, na verdade, e como você sabe disso, bem apenas. Na verdade, estava se sentindo muito leve, só precisa de água, mas eu não rego demais. Estou mantendo muitas plantas não totalmente saturadas. Você pode ver como parecem realmente saudáveis, não estão murchando. Esse é um bom princípio. Estamos regando 2 vezes por semana, mas no clima recente fizemos isso talvez 3 vezes por semana apenas. Então, apenas fique de olho na sua rega, fique de olho na sua propagação. Lembre-se dos pacotes de sementes mensais, ou verifique minha linha do tempo de costura, ou meu calendário, ou o que for, porque isso pode fazer uma grande diferença para manter o jardim cheio. É onde estamos agora, temos muitos plantios de primavera crescendo e precisamos pensar no verão e no outono, sabe? E não demorará muito para pensarmos no inverno. Receio que você possa semear couve de Bruxelas e todas essas coisas. Que bom que você curtiu o tour, eu também gostei.